Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 245, 1 ano e 6 meses. 2 meses depois de Vlad ter fechado o portão para Nightingale, como Victor estava. Claro, ele estava com raiva. O que você esperava? Que ele usaria um sorriso calmo quando não pudesse ver suas esposas e familiares. Na primeira semana que Victor descobriu que não poderia ir para Nightingale, ele achou essa situação estranha, e não só ele, Ruby também. Os dois não pensaram muito na hora, considerando que tinham acabado de sair de um encontro muito agradável. Os dois estavam de bom humor. Eles literalmente alcançaram o Nirvana várias vezes. Como não podiam entrar naquele dia, resolveram esperar. Um dia se passou e o portão ainda estava fechado. Outro dia se passou, e o portão ainda estava fechado, e o clã, responsável pelo transporte de Nightingale, parou de responder a Ruby por completo. No terceiro dia, eles perceberam que algo estava errado. Tentando entender a situação em que os dois se encontravam, os dois vampiros foram procurar uma bruxa, precisamente falando, Esther. Chegando na bruxa, Ruby perguntou se Esther sabia de alguma coisa, mas a mulher também não sabia de nada. Ela até disse que os vampiros que moravam em Nightingale e frequentavam seu bar também não vinham há 2 dias. O que era impossível. Afinal, esses vampiros eram pelo menos viciados no ambiente que Esther havia criado ali. E agora? Victor perguntou a Ruby. Ele falou em um tom calmo, mas Ruby podia sentir sua impaciência e preocupação. Victor sentiu que algo estava errado, já que algo assim não aconteceria de repente. Ele queria respostas. Errado, ele precisava de respostas. Eu não sei, as únicas pessoas que podem saber disso são as bruxas, ou o clã responsável pelo portão, mas Natalia também não está me respondendo. Ruby tentou ligar para a empregada, mas a ligação não funcionou, o que era impossível. Afinal, o celular que Natalia deu para as meninas era bem especial, e podia falar entre mundos. Então se Ruby não conseguisse entrar em contato com Natalia, foi porque alguém ou alguma coisa está interferindo. Ruby estreitou os olhos. Eu conheço alguém que pode ajudar, mas vai ser caro. Esther falou de repente. 1. Victor e Ruby olharam para Esther e, pela aparência de ambos, claramente não gostaram do que ouviram. Esta cadela estava tentando sugar dinheiro deles. Gole. Ela engoliu em seco ao sentir o olhar dos dois, mais precisamente falando, o de Victor. Não sou eu, é a bruxa que vou contratar que precisará ser paga. Os olhares dos dois ficaram neutros, e Ruby perguntou, quem é esse seu contato? Uma das filhas da rainha das bruxas, a segunda filha, Helena Moriarty. Um silêncio caiu sobre o local. Ruby segurou a vontade de suspirar disse. Você está louca. Quanto dinheiro ela teria que gastar para contratar o serviço de uma das filhas da rainha? Bem, você é um conde vampiro, certo? Você deve ter muito dinheiro. Contratar o serviço dela deve ser barato. Apenas me diga como vamos acessar o dinheiro? Ruby perguntou com ceticismo. Todo o nosso dinheiro está em Nightingale. Continuou Victor. Você não deixa o dinheiro no mundo humano. Ela não podia acreditar em tal absurdo. Como eles poderiam não deixar seu dinheiro no mundo humano? E se algo acontecesse e eles precisassem usar dinheiro? Claro que não. Só trazemos pequenas quantias, mas a maior parte do nosso dinheiro está em Nightingale. Apesar de ter dito pequenas quantias, o valor poderia chegar a 8 dígitos em dólares, mas mesmo assim, não seria suficiente para contratar a filha da rainha das bruxas. Por quê? Impostos. Victor e Ruby falaram ao mesmo tempo. Quanto de imposto eles deveriam pagar ao governo do Zéu por trazer seu dinheiro para o mundo humano? Os dois nem queriam pensar nisso. E lidar com a burocracia era chato pra caralho. Ela definitivamente não esperava essa resposta. Mas pagar impostos, hein? Só de imaginar que ela deveria pagar seu dinheiro suado a alguém fazia seu estômago doer. Agora imagine pagar o governo. De jeito nenhum. Eu posso entender vocês nisso. Esther falou com uma voz compreensiva. O lugar ficou em silêncio novamente. Qualquer outro método? Ruby perguntou. Existe um método, mas você provavelmente não vai gostar. Esther falou de uma maneira que não acionou Ruby. Desembucha. Ruby não tinha paciência para jogos. Multar. Esther falou e então acrescentou, você pode entrar em contato com um deus. Victor tinha um rosto confuso.
Deus. Você está falando sobre o Deus da igreja. Não é aquele Deus, é outro Deus. Esther explicou. Pelo jeito que ela fala, sugere que existem vários deuses. Eles são fortes. Victor começou a pensar sobre isso. Por que um Deus? Ruby perguntou. Deuses são seres sociais. Eles têm contatos com vários deuses que podem saber sobre o seu problema. Especialmente esse Deus que estou me referindo. Ela é bastante social. Um pouco social demais. Esther murmurou no final. Ela. Os olhos de Ruby brilharam vermelho sangue por alguns segundos. Vendo isso, o ambiente ficou em silêncio novamente. Esther continuou, precisamente falando. Estou falando sobre a deusa Afrodite que por acaso vive nesta cidade. Afrodite. Apesar de não saber muito sobre a mitologia, esse nome ele conhecia, afinal, era um nome bem conhecido. Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Admirada por todos os olímpicos como a mais bela deusa. Onde ela está? Victor perguntou sem perder tempo. Se esta deusa ou qualquer outra sabe as respostas para suas perguntas, ele deve ir até ela. Bem, a localização dela. Esther ia dizer alguma coisa, mas de repente Ruby falou. Eu recuso. ... Victor olhou para Ruby. Você não vai conhecer aquela cadela. Os olhos de Ruby estavam escuros como um buraco negro. Victor não conseguia entender a reação de Ruby e não gostou de ser impedido de fazer alguma coisa. Mas ele não era estúpido, então ele queria entender por que ela não o deixou ir visitar Afrodite. Eu ouvi rumores, a deusa Afrodite é a maior dote de todo o planeta. Ela definitivamente vai pedir para dormir com você em troca da informação. Você sabe que eu não faria, certo? Victor estreitou os olhos. Eu sei, mas... Ruby quis dizer que ela ia usar seu encanto em Victor para fazê-lo dormir com ela. De qualquer forma, você não deve ir, porque se ela quiser fazer algo com você, não poderei impedir. Victor ficou em silêncio. Ruby continuou seu raciocínio. Embora ela não seja uma deusa da batalha ou da guerra, ela ainda é uma deusa. Ela é forte. O sorriso de Victor cresceu quando ele ouviu que ela era forte, mas logo seu sorriso desapareceu. Não é hora de lutar, preciso resolver meu problema primeiro. Existe outro método, bruxa? Victor perguntou a Esther. Eu tenho um nome, você sabe. Ela resmungou. Victor continuou olhando para ela com um olhar seco. Somente 2 tipos de seres podem saber sobre esse problema. Ela parou de falar e pensou por um tempo, então reformulou sua frase. Errado, apenas 3 tipos de seres podem, e esses seres são os deuses, as bruxas ou seres versátil em magia de tempo, espaço. O último é praticamente impossível para você encontrar agora. A sala ficou em silêncio novamente. Mestre, você deve ir visitar a deusa. A deusa é o ser mais próximo e mais fácil que você pode encontrar e obter as informações que você precisa. Você não deve se apaixonar por charme. Ao ouvir o que Victor disse, os olhos de Ruby começaram a brilhar perigosamente, e ela falou, Kaguya. Um ar frio deixou seu corpo e se espalhou pelo local. O que você está fazendo? Uma mulher saiu das sombras, enquanto olhava friamente para Ruby, e falou, eu estou dizendo a ele a informação que você escondeu do meu mestre. Kaguya. A atmosfera de Ruby pareceu ficar ainda mais pesada. Kaguya estreitou os olhos. Pare de tratar meu mestre como uma criança. Se ele quiser ir a algum lugar, ele irá. Ruby ficou em silêncio. Se você está com medo de alguma coisa, é seu dever deixá-lo saber para que ele esteja preparado para lidar com isso. Kaguya foi totalmente contra quando alguém tentou limitar seu mestre. Como um ser livre, o mestre deve tomar suas próprias decisões para que possa crescer e se tornar forte. Vocês dois. Os olhos de Victor se estreitaram. Os dois olharam para Victor. Ele primeiro dirigiu seu olhar para Ruby. Primeiro, explique o que você está escondendo. Segundo, ele então olhou para Kaguya. Ela não está limitando meus movimentos. Se eu não tivesse escolha, eu teria ido de qualquer maneira. Os olhos de Ruby se estreitaram. Ela não gostou da resposta de Victor, e ela não queria que ele visse aquele tote. Terceiro. Ruby, se você sabe de alguma coisa, você deveria me dizer. Nós somos um casal, certo? Ele abriu um pequeno sorriso. Ruby arregalou os olhos. É dever do casal compartilhar. Victor falou palavras simples que estremeceram todo o corpo de Ruby. Querido. Ela olhou para o homem com os olhos de uma mulher apaixonada. Suspirar.
Depois de um longo silêncio, ela suspirou. Desculpe, parece que deixei meus medos me levarem. Ela reuniu seus pensamentos e começou a explicar, simplificando. Essa cadela é uma deusa do amor e da beleza e, consequentemente, seu poder divino está relacionado a isso. Ou seja, ela tem algo semelhante ao que um vampiro tem. O feitiço. No entanto, a diferença entre esse poder e o nosso é que o charme dela é do mais alto nível. Ela pode transformar qualquer homem em um porco sedento que queira fodê-la. Ruby falou com nojo. Como você contraria isso? Você não pode. Esther entrou na conversa. Não há como contrariar esse poder. Esther começou a explicar. O poder dela toca a uma área sensível de todos os seres, a área do parceiro, ou seja, ela pega o amor, o desejo que você tem e se concentra nele. Isso é complicado. Até Victor pensou isso. Seja mulher ou homem, ninguém pode escapar de seu feitiço. Mulheres também. Victor ergueu uma sobrancelha. A maioria dos deuses são bissexuais. E alguns têm gostos peculiares. Esther sentiu nojo quando pensou em Zeus. Há alguma maneira de evitar isto? Kaguya perguntou. Esther olhou para a empregada e disse. Sim. Logo ela olhou para Victor. Você não deve ter nenhum interesse nela. Você não pode achá-la bonita, não pode ter desejos por ela, e isso é impossível. Afinal, ela é a deusa da beleza. Ou seja, ela é a beleza ideal para todo mundo. Separe, bruxa. O que devo fazer? Até Victor estava ficando bravo agora. Você deve se tornar um eunuco. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 246. A deusa, Afrodite. Silêncio absoluto caiu sobre o local, pois ninguém ousou falar uma palavra. Na verdade, eles não podiam, estavam chocados demais para mostrar qualquer reação. Victor nunca teve mais medo de uma palavra do que agora. Pensando que ele não a ouviu direito, Esther repetiu novamente, desta vez um pouco mais alto. Como eu disse, você deveria cortar seu pau, cortar suas bolas e se tornar um eunuco. Só assim você será capaz de evitar o encanto da deusa da beleza. Um ser que não tinha desejos lascivos, ou seres que não têm necessidade de reprodução, um ser que acha a deusa da beleza feia. Apenas seres estranhos como esse podem anular o efeito do feitiço de Afrodite. O silêncio caiu sobre o lugar mais uma vez. Esta cadela, eu vou matá-la. Kaguya pensou enquanto fazia adagas de sombra. Quem essa cadela pensa que é para sugerir algo absurdo assim? Ninguém vai castrar seu mestre. Ela começou a andar em direção a Esther, mas parou de repente quando ouviu um grito. De jeito nenhum. Ruby praticamente gritou, toda sua aura se tornando mais hostil do que antes. Desta vez, até Victor concordou com Ruby. Que porra é essa de se tornar um eunuco? Essa cadela é alta? Ela fumou coisas ilegais? Ele tem deveres importantes a cumprir, ele não pode perder seu dia agora. Ela estava sendo absolutamente séria sobre este assunto. Agora que ela tinha um gosto do prazer proibido, ela absolutamente não iria deixá-lo ir tão facilmente. E mais importante, ela não iria deixar ninguém tirar isso dela. Victor é dela. Só dela. O D é só dela. Agora foi Esther quem ficou em silêncio quando ouviu o que Ruby disse. Essa mulher era tão descarada antes. É possível que com apenas uma foda, ela tenha se tornado tão obscena. Esther pensou. Ruby rapidamente se virou para Victor. Querida, isso é. Ruby queria dizer que era uma má ideia conhecer Afrodite, mas ela ficou em silêncio. Ela não queria mandar em Victor já que, assim como ele respeitava seu livre-arbítrio, ela queria respeitar seu direito de livre-arbítrio também. É dever de uma boa esposa apoiar o marido e não ser tóxica. Mas eu recuso. Eu não vou deixar você perder o D. Se alguém se atrever a fazer isso, esse indivíduo será enviado para o inferno em menos de um segundo. Vou mandá-los para o colo do diabo. É senso comum em toda a comunidade sobrenatural que Afrodite é uma tote. Por que todos pensaram isso? É bem simples, na verdade. Afrodite não discrimina, então se ela gosta de alguém e considera essa pessoa bonita, ela vai dormir com essa pessoa. E uma vez que você cai nas garras da viúva negra chamada Afrodite, você nunca pode esquecê-la, e isso porque a deusa da beleza é inesquecível. Se um ser testemunhou a encarnação da beleza na vida real e sentiu seu amor, esse ser nunca será despertado por nenhuma outra pessoa. Homens e mulheres relatam que fazer sexo com Afrodite é mais viciante do que dormir com uma súcubo. E não é só isso.
Todo mundo sabe que tipo de homem Afrodite gosta. Ela gosta de homens como Ares, homens altos com corpos musculosos, homens fortes, homens que gostam de se banhar no sangue de seus inimigos. A história de Afrodite traindo Hefesto, com Ares é bem conhecida em todo o mundo. E é bastante óbvio que Victor se encaixa perfeitamente nessa descrição. Ele é alto, tem um corpo que poderia ser considerado perfeito e, o mais importante, ele adora se banhar no sangue de seus inimigos. Foi saber de todas essas informações que levou Ruby a evitar que Victor se aproximasse de Afrodite. Ela não deixaria aquele Tote tocar um fio de cabelo na cabeça de Victor. Nunca. Victor ficou em silêncio enquanto pensava na decisão que ia tomar. Tornar-se um eunuco. Inferno, não, ele nem sequer considerou isso uma opção. Procura alguém que seja experiente no espaço e no tempo. Alguém que não era uma bruxa. Isso pode funcionar. Mas levaria muito tempo, e Victor estava impaciente. Ele deixou essa opção em espera por enquanto. Procurando por outro deus? Um deus diferente de Afrodite. Tem essa opção também. Ele olhou para Esther. Bruxa, você sabe a localização de qualquer outro deus além de Afrodite? Não importa a localização, eu posso chegar lá em um piscar de olhos. Esther ficou calada, começou a pensar nas informações que recebia de seus clientes e, ao final, disse, não sei. Victor ficou em silêncio. Não me olhe assim, minha rede de informações não é tão grande quanto as bruxas, eu mesmo reconheço isso. Talvez as bruxas saibam alguma coisa, mas... Sim, eles vão cobrar muito. Ruby falou em um tom neutro. Pela primeira vez em sua vida, ela estava sentindo na pele como era não ter dinheiro para pagar uma bruxa, e pela primeira vez, ela sentiu na pele como eram abusivos os preços das bruxas. TSK, e se eu pegar uma bruxa aleatória e encantá-la? Eu não recomendaria fazer isso. Esther falou em um tom calmo. Ruby concordou com a cabeça de Esther e então falou, as bruxas são muito protetoras com seus membros, assim como os lobisomens. Então se você atacar uma bruxa, todas elas vão atacar você. Ruby explicou. Entrar em conflito agora não é uma boa opção. Victor não se importava com isso, mas não queria perder tempo entrando em conflito agora, porque eles são assim. É por causa do que aconteceu no passado. Sim, eles guardam muito rancor contra os julgamentos de bruxas que aconteceram. Eu vejo. Victor ficou em silêncio novamente e começou a usar a cabeça. Ele tinha várias opções para usar, mas a maioria delas eram opções que levariam algum tempo ou eram perigosas. Por exemplo, se ele fosse ao encontro de um deus, não era garantido que esse deus seria amigável com ele, e todos conheciam Victor. Ele era o símbolo do ditado. Olho por olho, dente por dente, sangue por sangue. Ele não se importava em levantar a mão para bater nas mulheres. Seus punhos mantinham a verdadeira igualdade de gênero. No momento em que um ser levantava sua arma para lutar contra ele, ele contra-atacava. Assim é o Victor. É assim que Victor sempre foi. Ruby, meu charme funcionaria em Afrodite. Ruby ficou em silêncio. Esther olhou curiosa para a resposta de Ruby. Ela sabia que Victor era especial, ele era alguém que possuía o sangue raro, o sangue dourado, mas ela não sabia que tipo de benefícios isso dava a um vampiro. Afinal, para os vampiros, alguém que tinha sangue dourado servia apenas como comida, e nunca na história um humano que tivesse sangue dourado foi transformado em vampiro. Não que ela saiba, pelo menos. Mas um humano que é transformado em vampiro deveria se tornar um vampiro escravo, mas esse homem de alguma forma quebrou essa regra e se tornou um vampiro nobre. Isso é interessante, um assunto realmente interessante. Apesar de ser uma empresária, ela ainda era uma bruxa, e as bruxas estavam sempre atrás de novos conhecimentos. Para ser honesto, eu não sei. Deuses originalmente têm uma alta resistência a esse tipo de ataque, eles só podem ser influenciados por outros deuses do mesmo nível de divindade ou superior. Ponto. Victor ficou em silêncio, isso não era bom. Se minha mãe estivesse aqui, ela poderia nos dizer alguma coisa, mas... Ela fez uma cara irritada. Isso vai ser um tiro no escuro para nós, hein? Victor falou. Sim. Ela não podia negar as palavras de Victor. Ponto. Um silêncio caiu sobre o local novamente. Kaguya, durante toda a conversa, ficou em silêncio, e ficou observando Victor. Ele vai explodir a qualquer momento. Ela podia dizer pelas veias que estavam aparecendo, no rosto de Victor. Ele estava com raiva, mas ele estava segurando sua raiva.
O ar ficou mais quente. Esther falou em um tom estranho. Ela não tinha notado antes, mas estava ficando suada. Então olhou para o ar-condicionado que tinha no escritório e viu que estava no 16. E, no entanto, ela estava suando. Só havia uma explicação. Ela olhou para Victor, vendo seu estado atual. Ela pensou: interessante, os poderes das famílias Conde também o influenciam. É por isso que ele é tão imprevisível. Querida, acalme-se. Ruby falou em um tom frio. Ele olhou para Ruby com olhos escuros como um buraco negro. Estou tendo um mau pressentimento, Ruby. Eu sei, mas nada vai acontecer com as meninas. Lembre-se, minha mãe está lá, e Natasia também. Ao ouvir sobre os Kataché, Natasia, o coração de Victor começou a se acalmar. Victor havia lutado com Natasia antes, e ela era forte. Insanamente forte, e essa nem era sua forma final. A personalidade de Natasia era seu defeito, e ela era fraca nesse estado. Mas agora, com sua verdadeira personalidade, ela está muito mais forte do que antes. Skatashi nem precisa dizer, a mulher é sua mestra e a vampira mais forte do mundo. Certo. Você está certo. O ar ao redor de Victor começou a clarear quando seus olhos pararam de brilhar perigosamente e assumiram um brilho frio. Agora, o ar ao redor dele começou a ficar mais frio. Ele é tão bipolar. Agora ele está muito frio. Esther desligou o ar-condicionado. Ponto. Victor e Ruby ficaram calados e não responderam à mulher. Victor olhou para Kaguya, minha empregada. Sim, mestre. Cuide da minha mãe e do meu pai. Kaguya fez uma cara estranha, e logo ela entendeu algo. O mestre tomou sua decisão? Sim. Victor se levantou de onde estava. Eu irei ver esta deusa. Querido. Ruby. Victor falou o nome da mulher ruiva enquanto caminhava até ela e segurava seu rosto com as duas mãos. Não importa o que aconteça, meu amor por você não vai diminuir, e saiba que se algo acontecer, não é por causa da minha vontade. Os olhos de Victor pareciam que iriam sugar Ruby para um abismo sem fim. Querido. Não se preocupe, você me conhece. Se acontecer alguma coisa e eu não gostar, vou guardar rancor. Então, seu rosto ficou completamente escuro, e apenas seus olhos e grande sorriso distorcido eram visíveis, e eu definitivamente visitaria essa cadela no futuro. O corpo inteiro de Ruby tremeu ao sentir a intenção de Victor: você vai matar um deus. Nem mesmo sua mãe foi capaz de fazer isso. Afinal, eles eram essencialmente imortais, então para matar um deus, você teria que destruir sua alma divina. Victor apenas permaneceu com seu sorriso, e logo se virou e olhou para Esther, e seu rosto já havia voltado ao normal. Bruxa, me dê a localização desta deusa. Claro. Esther foi rápida no trabalho, ela tocou levemente a mesa, e logo um símbolo mágico verde apareceu onde ela havia tocado, enquanto lentamente este símbolo mágico começou a crescer. E apareceu um celular. Outro celular. Ele lembrou que June também lhe deu um celular, que não funcionou. O aparelho era um lixo. Não é possível conectar quando necessário. O que você acha que iria aparecer? Um mapa medieval ou algo assim? Devemos modernizar. Victor ficou em silêncio enquanto apenas olhava para a mulher com um olhar neutro. TSK, você não é divertido. Ela fez beicinho. De qualquer forma, este telefone tem a localização da deusa. Basta abrir o Google Maps. Ele olhou para a mulher com um olhar que dizia: você está falando sério? O que? Esther não entendeu o olhar do homem. Por que Google? Quero dizer, por que não Google? Ela respondeu e continuou: é uma ferramenta criada por humanos e é bastante conveniente. Ponto. Qualquer que seja. Victor desistiu de tentar entender. Ele estava honestamente esperando algo mais como uma bola de cristal ou algo assim. Parando para pensar, Natalie usa uma bola de cristal quando quer espionar alguém. Pensou Victor. Victor pegou o celular e colocou no bolso. Querida, eu vou. Você não vai. Ruby estreitou os olhos. Sinto muito, mas você é o único que está aqui comigo. Se eu perder você também, eu. Sua voz no final começou a soar estática e distorcida. Isso fez Ruby e Esther estremecerem, e até Kaguya sentiu um calafrio na espinha. Querida. Ruby gaguejou um pouco. Victor tocou seu rosto no dela. Apenas fique aqui, eu seguro, ok? Por favor? Por um momento, Kaguya e Esther puderam ver que ele estava basicamente a ponto de implorar. Sentindo medo dentro de sua conexão, Ruby abriu um sorriso gentil. Não se preocupe,
Querida. Estarei aqui, e ficarei bem. Obrigado. Ele abriu um pequeno sorriso. Rumble, rumble. O corpo de Victor começou a ser coberto por relâmpagos. Eu volto em breve. No momento em que ele disse isso, ele desapareceu, deixando rastros de relâmpagos no ar. Quando Victor saiu, Ruby ficou em silêncio. Ela olhou para baixo enquanto milhares de pensamentos começaram a passar por sua cabeça, e enquanto ela estava nesse estado, ela falou em um tom frio: Esther, esqueça o que você viu hoje. Ela não queria que ninguém visse aquele estado de Victor. Esther, que observava tudo em silêncio, apenas disse: claro. Ela sentiu que se não respondesse positivamente, algo terrível aconteceria com ela. Ah, esse casal maluco. No que eu me meti? Ela se sentia como se estivesse andando em um precipício e, se fizesse algo errado, desapareceria da existência. Eu amaldiçoo meu eu mais jovem que decidiu ouvir essa cadela. Ela lamentou seu destino. Eu retornarei. Kaguya de repente falou. Cuide da família de Victor. Isso é óbvio. É. Vou treinar as empregadas, mais intensamente. Kaguya tinha a sensação de que Victor ia precisar deles mais do que ela pensava inicialmente. E ela não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, então ela precisava de mais mãos. Isso é uma boa ideia. Ruby disse, só não exagere com Eve. A garota é. Eu sei, eu estava presente quando o mestre a recrutou. Ah, eu esqueci disso. Ruby disse. Eu vou agora. Kaguya se virou e caminhou em direção à saída. Olhando para as costas de Kaguya, Ruby disse, tome cuidado aí. Afinal, você também é importante para Victor. Ponto. Eu sei. Ela abriu um pequeno sorriso gentil. É uma pena que ninguém tenha visto aquele sorriso. Minhas 3 esposas são lindas. Vampiras. Capítulo 247, A deusa Afrodite. 2 Dentro de uma mansão excessivamente grande, que parecia decorada com um tema da cultura grega, uma mulher estava olhando para um homem de terno que estava ajoelhado no chão. Belial, já lhe disse 1000 vezes, não serei sua esposa. Ela falou em um tom cansado. Belial olhou para a mulher com desejo brilhando profundamente em seus olhos. Ela era linda. Linda era um eufemismo para descrever como a mulher era linda. Ela estava usando um vestido grego e tinha longos cabelos rosa que chegavam até o chão, olhos rosados, seios fartos perfeitamente modelados, cintura um pouco esbelta, uma bunda muito modesta e atrevida. A mulher cruzou as pernas, e ele podia ver suas pernas balançando. Mas... eu sou Belial, sabe? Um dos 72 demônios. Cale-se. Ela falou em um tom seco, mas apesar de ter falado assim, ela ainda parecia muito bonita para um homem. Eu já te disse 1000 vezes, eu não durmo com demônios. A energia deles me enoja. Ela falou com nojo. Eu não estava falando sobre isso. Eu só quero. O homem tentou se justificar. A mulher revirou os olhos. Belial, quantos anos você acha que eu tenho? Antes mesmo de a humanidade nascer, eu já estava viva. Suas palavras não funcionam comigo. Você veio aqui procurando apenas uma coisa. Ela abriu um pequeno sorriso. Mas para o homem, aquele sorriso parecia um sorriso amoroso. Você veio à procura do meu corpo. Isso não é verdade. O homem se sentiu injustificado. Claro, ele não veio aqui para este lugar apenas para fazer sexo com a deusa da beleza. Sim, sim. Claro que não. Olhe para o meu rosto que acredita em você. Ela falou com desdém. Seus olhos brilharam um pouco rosados. Eu não durmo com demônios. Essa tem sido minha regra desde que aquela cadela criou sua raça. Seus esforços são inúteis. Belial estreitou os olhos. Ele não gostou nada do que a mulher disse. Se ela era a deusa da beleza ou não, ela não pode falar assim sobre seu criador. Não fale sobre Lilith. Você vai me repreender? Seus olhos brilharam um pouco mais. Ela abriu um sorriso amoroso, e o homem perdeu toda a motivação. Ponto. Claro que não. Ele falou com o rosto levemente vermelho. Seu rosto ficou sério quando ela cruzou as pernas novamente. Eu tenho regras. Eu só durmo com homens que eu escolhi a dedo, e tudo em você me enoja. Não adianta fingir sua aparência. Eu posso ver o verdadeiro você, um ser nojento com energia. Hugo. O que aquela mulher estava pensando sobre criar seres nojentos como você? Se eu pudesse, teria eliminado todos os demônios da face deste mundo. Embora ela estivesse dizendo coisas que poderiam ser consideradas ofensivas aos demônios, Belial não se sentiu irritada. Na verdade,
Ele estava feliz por ela estar olhando para ele. Apóstrofo. Bem, ele foi, encantado de novo. Ela deu um sorriso de escárnio, ela nem precisava aumentar sua energia ao máximo, e o demônio na frente dela já estava preso em seu feitiço. Foto. Ela estalou o dedo, e o homem voltou à realidade. Vá embora, esta é a última vez que eu permito que você entre em minha residência, da próxima vez que você vier. Saiba que será sua última. Percebendo que ele se apaixonou, por Charme novamente, ele ficou com raiva, esse poder dela é irritante. Se não fosse por isso, essa cadela já teria sido minha. Para um demônio que é considerado o pecado da humanidade, Afrodite era perfeita para ele. Ela era a prostituta mais velha do mundo, e só uma mulher desse nível poderia ser digna de ser sua rainha. Mas essa cadela tem um poder muito irritante. E ele não pode fazê-la se submeter porque mesmo sendo uma prostituta, ela ainda era uma deusa. Uma deusa forte, uma deusa que nasceu das bolas do pai de Jonos, o titã do tempo. Ela é forte. Mesmo que não seja uma deusa do combate. De certa forma, ela também é considerada uma titã por causa de seu status especial. Afinal, ela nasceu da energia de Urano, o primeiro rei do Olimpo, /N. Afrodite tem duas versões. Estou usando a versão que ela nasceu de Urano. Sim, também estou misturando um pouco os eventos das duas versões dela para adequar a história. Rumble. Belial e Afrodite olharam pela janela e notaram que as nuvens começaram a se formar no céu, e o tempo ensolarado começou a se transformar em tempo chuvoso. TSK, Zeus. Ou Thor. Ele olhou para Afrodite. Qual de seus amantes você ligou? Seu maldito demônio, eu não tenho amantes. Ela falou a verdade, ela só dormia com homens que ela escolhia a dedo, mas ela não se relacionava com eles há muito tempo. E quem quer dormir com Zeus? Aquele filho da puta se atreveu a me forçar a me casar com aquele merda de Hefesto. Ela ainda tinha rancor contra Zeus por isso. Ele ousa aprisionar a deusa da beleza. A deusa da beleza é grátis. Ela faz o que quer. Então é Thor. O homem estreitou os olhos. Thor, ele está ocupado tentando não morrer do animal de estimação do rei lobisomem. Fenrir se aliou a alguém? Ele arregalou os olhos, ele pensou que estava ouvindo besteira da mulher, mas ele sabia que a rede de informações de um deus antigo, como Afrodite, era tão grande quanto o tamanho de sua vagina. Para o diabo, isso era impensável. E por que eu deveria te contar? Por que você não pergunta ao lobo? Ela abriu um pequeno sorriso. O demônio achou aquele sorriso deslumbrante, mas não estava louco para se aproximar de Fenrir. Ele não queria ser devorado pelo lobo que foi descrito como lobo de Ragnarok. Estrondo. Todos ouviram um relâmpago caindo nas proximidades e, em um piscar de olhos, um homem apareceu na sala. Ele era alto, tinha cabelos pretos curtos, olhos vermelhos sangue e uma aura de confiança exalando ao seu redor. Um vampiro. Belial se virou sem entender. Ele não esperava ver esta corrida aqui. A mulher parecia conhecer o homem à sua frente. Ele cresceu esplendidamente desde a última vez que o vi. Ela abriu um sorriso gentil. Victor olhou para a mulher. Badump. Ele sentiu seu coração bater, e por alguns segundos, ele podia ver a aparência de Violette, Sasa, e até mesmo a aparência de Skatashi nela. Apóstrofo. Entendo, agora entendo porque todo mundo é encantado por ela. Como a personificação da beleza e do amor, qualquer ser verá seu amor ou seu ideal de beleza nela. No caso de Victor, ele poderia ver suas esposas, só que de uma forma mais bonita. Nem mesmo ele conseguia entender por que tinha esses sentimentos. Essa mulher não são eles. Victor estava convencido disso. Ele não estava aqui para brincadeiras, ele queria saber alguma coisa e iria embora imediatamente. Ficar aqui é perigoso. Todos os seus instintos o alertaram disso, que a mulher na frente dele era perigosa. Em um sentido completamente diferente. Ela é forte. Sim, ele poderia dizer isso. Também, ela era incrivelmente forte. Mas o problema era sua beleza. Victor olhou para Belial. Meu nome é Alucard. Quem é você? Alucard. A nova contagem de vampiros. O demônio tocou seu rosto e começou a pensar, lembrando-se da informação que obteve por acaso sobre o novo vampiro. Victor ficou em silêncio e esperou pelo homem. Meu nome é Belial, um dos 72 duques do inferno. Fixe. Belial estreitou os olhos. O que foi essa falta de reação? Ele é um duque do inferno, sabe?
Ele esperava mais uma reação de medo, não essa reação indiferente. Ah, ele não sabe quem eu sou? O novo conde certamente ignora o mundo sobrenatural, então ele não me conhece. Ele tinha alta autoestima. Victor só se apresentou por educação. Não tinha interesse no homem, tinha coisas mais importantes para fazer. A palavra inferno nem sequer foi registrada em sua mente. Ele estava muito focado em seu objetivo enquanto olhava para a mulher. Badump, badump. Novamente seu coração começou a bater loucamente, mas ele conseguiu manter a calma. Deus Afrodite, meu nome é Lucard, eu vim aqui buscando um pedido. Ele foi respeitoso. Ah? Claro, o que você quer saber? Ela respondeu, positivamente, e isso surpreendeu Victor um pouco. Ele não entendeu, não foi muito fácil. Mas ele não ia desperdiçar essa chance. Eu quero saber quando ele estava prestes a fazer sua pergunta. Os dois ouviram alguém falar. Ei! Belial chamou Victor. Victor olhou para Belial com um olhar neutro, mas por dentro estava um pouco irritado com a intromissão do homem. Ele não podia, simplesmente calar a boca e deixá-lo resolver seus problemas. Alucard, ouvi dizer que você é um discípulo de Scatashi. Você pode me apresentar a essa cadela? Ouvi dizer que ela tem um corpo incrível. O homem nem teve tempo de terminar o que ia dizer quando sentiu seus instintos gritando por perigo, mas era tarde demais. Victor apareceu de repente na frente do demônio, enquanto todo o seu rosto se transformava em pura escuridão. Seus olhos estavam brilhando vermelho sangue. Todo o lugar estava coberto de energia escura. Rumble, rumble. Sons de relâmpagos foram ouvidos. Ei, ei, não fique tão bravo, é apenas uma pergunta. Ele não parecia intimidado pela presença do homem. E o que é essa energia? Você se parece mais com a gente do que com um vampiro. Ele ia dizer alguma coisa, mas todo o seu corpo de repente começou a mostrar cortês. No momento em que o relâmpago foi ouvido, Victor já havia se aproximado de Belial, e quando se aproximou do demônio, ele criou uma adaga de sangue que foi coberta pelo poder do relâmpago e cortou Belial, 10 vezes, 100 vezes, centenas de milhares de vezes. O corpo de Belial nem registrou o que aconteceu porque foi muito rápido. Ele segurou a cabeça de Belial, e sua mão começou a descarregar uma grande quantidade de eletricidade. Pedaço de merda, de quem você pensa que está falando? De repente, boom! A cabeça do demônio explodiu em milhares de pedaços. Belial realmente pegou Victor em um momento ruim. Ele estava totalmente de mau humor, apressado e cauteloso, e esse demônio resolveu insultar Scatashi na frente de Victor. O que ele esperava que acontecesse? Que ele ficaria parado e deixaria Scatashi ser insultado. Essa não é a maneira de Victor fazer as coisas. E como percebeu que o homem era mais forte que ele, decidiu atacar primeiro. Afinal, era uma regra universal. Quem atacar primeiro vence. O sangue cobriu todo o corpo de Victor, mas o homem não se importou e apenas olhou para Afrodite. Ponto. Inferno. Um ser gigantesco com grandes chifres e asas. O ser parecia uma mistura de várias espécies estranhas enquanto olhava para o chão de seu trono com um olhar estranho. Ele acabou de me matar. Como? Mesmo se eu estivesse em um corpo humano, eu ainda deveria ser imortal. Belial tentou acessar a alma que estava usando e de repente percebeu algo. A alma desapareceu. Como ele fez isso? O demônio não entendeu nada, mas ele sabia de alguma coisa. Ele ousa me atacar? Eu, Belial. O rosto do ser distorcido de raiva. Apóstrofo. Afrodite estava interessada. Quando ele pensou sobre isso, seu corpo exalou uma aura vermelha. Esse filho da puta vai conseguir seu amor. E isso parecia deixá-lo mais irritado do que perder seu corpo na terra, ou ser insultado pelo homem. Ele levantou a mão, grande, e então uma alma humana apareceu. TSK, este não é tão bonito quanto o outro, mas serve. Os olhos do ser começaram a brilhar em vermelho. Ponto. Gole. Ela engoliu um pouco quando viu o estado do homem. Um homem alto, coberto de sangue de inimigos, um homem confiante e corajoso, um poderoso guerreiro. Exatamente do tipo que ela gostava. Ah! Ele realmente cresceu esplendidamente. Seus olhos começaram a brilhar um pouco rosa, mas rapidamente pararam de brilhar. Espere, eu não posso. Acalme-se, Afrodite. Primeiro ouça o que ele tem a dizer. Victor não percebeu a mudança de Afrodite, considerando que a mulher continuava olhando para tudo com um olhar interessado. Mas
Victor sentiu o perigo aumentar e decidiu fazer a maldita pergunta imediatamente. Deusa, Afrodite, você sabe por que os portões Nightingale estão fechados? Ela fez uma expressão estranha. Os portões desse mundo estão fechados. Dê-me um segundo. Ela pegou um celular que estava escondido em seus seios e discou números. Afrodite. Oi, Kairos. Como você está, amigo? Afrodite falava como se fosse uma adolescente. Eu estou bem, obrigado. O que você quer? Kairos, o deus do tempo oportuno, falou em tom seco. Não é grande coisa. Você pode verificar Nightingale para mim? Afrodite. Reino de Vlad. Kairos. Sim. Afrodite. Claro, me dê um segundo. Eu só preciso ligar para um amigo meu. Kairos. Falando nela, como ela está? Afrodite. Ela ainda está fazendo seu trabalho tedioso de preservar o presente. Kairos. Entendo. E como estão as irmãs dela, Afrodite? Eles são os mesmos de sempre, parados no mesmo lugar tentando preservar o passado e o futuro. Kairos respondeu com o mesmo tom seco, mas desta vez continha um pouco de tristeza. Eles não podem sair e se divertir? Afrodite reclamou. Claro que não. Se ela fizer isso, todo o passado, presente e futuro dos seres de sua mitologia vai literalmente desmoronar. Kairos respondeu como, se fosse algo óbvio. Quem se importa? É chato ficar em um lugar por milhares de anos. Afrodite não parecia se importar. Bem, isso eu posso concordar com você. Kairos. Victor estreitou os olhos um pouco. Essa mulher não está apenas fofocando. E por que ela fica tão linda fazendo algo tão simples? Victor mordeu a língua com força para acordá-lo de seu estupor. Porra, mulher, pare de fofocar e me diga o que eu quero saber. Ficar mais tempo aqui é perigoso. Percebendo que estava fofocando demais, ela disse, de qualquer forma, me avise assim que souber de alguma coisa. Claro, em breve, eu vou te dar uma resposta. Kairos falou. Tchau, tchau. Afrodite disse adeus enquanto desligou o telefone e olhou para Victor. Um silêncio constrangedor caiu sobre o lugar já que Victor não queria falar com a deusa. Mas a deusa social não gostava de ficar calada. Vamos conversar? Ponto. Que tal não? Ele não queria falar com ela. O corpo de Victor começou a esquentar, e logo todo o sangue evaporou de seu corpo. Estou te ajudando. Que tal responder algumas das minhas perguntas? Você é uma vaca, mulher? Victor realmente queria dizer isso agora. Ela tinha um ponto. Ela o está ajudando, e não custa responder algumas perguntas. Tudo bem, mas eu não vou responder nada que eu não queira. E o limite de perguntas é 3. Claro. Mas você deve responder honestamente. Eu vou saber se você estiver mentindo. Ela abriu um sorriso malicioso. Multar. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza.